Graça e paz, irmãos, mas essa manhã, começando as nossas atividades com a Escola Bíblica Discipuladora, quero te convidar a voltar um pouquinho. Nessa semana nós começamos em Êxodo 9, mas como nós não temos tempo hábil durante o momento que nós falamos sobre a EBD, para falar sobre todos os assuntos, eu quero pedir ao irmão e à irmã que volte um pouquinho aí, no capítulo 6 de Êxodo, para que nós possamos caminhar juntos nesse capítulo, voltando aí 3 capítulos, que eu quero mencionar sobre essas pragas do Egito, trazer isso à conversa sobre aquilo que nós lemos. Nós tivemos aqui no texto o entendimento no capítulo 6 de que é o momento em que Deus vai descer para fazer o livramento ao povo. Então, quero te chamar a esse momento também. Feche os teus olhos, vamos orar. Grandioso Deus, eterno Pai, somos gratos ao Senhor pelos momentos que nós temos e podemos ter diante do Senhor, que é falar do teu amor e ler a tua palavra com toda liberdade. Quero clamar ao Senhor, em nome de Jesus Cristo, que possa nos dar condições de aprendermos a tua palavra e crescermos em graça, conhecimento e estatura diante do Senhor. É a oração que eu faço em nome de Jesus Cristo. Amém. Bom, irmãos, capítulo 6, você vendo aí junto comigo, nós vemos que o tema desse capítulo é Deus promete livramento ao povo. A situação do povo de Israel não estava fácil, Nós temos aí mais ou menos 430 anos de escravidão, e esse é o momento em que Deus se encontra com Moisés e eles vão ter uma conversa, um diálogo que é extremamente interessante e solucionador também para algumas dúvidas nossas nos dias de hoje, O Senhor chama Moisés e dá uma determinação para ele, e falar com Faraó. E Deus, nesse diálogo, começa a tratar com Moisés a respeito desses assuntos que vão a tratar ali. Bom, quero te chamar primeiro, lá no verso 3 em diante, que nós vemos, Deus começa a trazer à memória de Moisés o que ele já havia feito, Abraão, Isaac, Jacó, e ele começa a lembrar a aliança que estabeleceu com eles, com a garantia de que ele estaria cumprindo essa aliança, porque a palavra de Deus não muda. E aí o verso 6, que me chama muito a atenção, Deus dá a Moisés uma palavra para que Moisés acalme o coração dos israelitas. Aqui eu quero te chamar ao texto, tá, irmão? Venha comigo, e nós aproveitamos esse momento também para falarmos sobre o que tem acontecido no coração e mente de muitos, olha aí comigo, Êxodo 6, versículo 6. Portanto, dize aos filhos de Israel, eu sou o Senhor, e vos tirarei de debaixo das cargas dos egípcios, e vos livrarei da servidão, e vos resgatarei com braço estendido e com grandes juízos. Deus dá uma garantia de livramento a esse povo tão desgastado pela escravidão e pelas mazelas da escravidão. Deus chama esse povo e diz a ele que agora vocês estão prontos para saírem debaixo dessas cargas dos egípcios, e vou levar vocês à terra que prometi a Abraão, que prometi a Isaac e a Jacó. No verso 9, eu quero te chamar a atenção ao final do verso. Deste modo falou Moisés aos filhos de Israel, mas eles não ouviram a Moisés, olha a causa do que nós enfrentamos em nossos dias e do que é o enfrentamento do próprio ser humano em todas as épocas e eras. Olha o enfrentamento que Moisés teve. Moisés apresentou, colocou diante dos filhos de Israel a palavra do Senhor,
estava entregando uma palavra vindo diretamente de Deus para os israelitas. Deus havia ouvido o clamor, o choro desses israelitas. Se você lembra lá no capítulo 3, essa conversa que tem com Moisés. E agora chega nesse momento aqui em que Moisés diz assim: olha, Deus vai livrar vocês, Deus tem salvação para a vida de vocês. Olha o que é estar focado, ou aquilo que tem maior força no seu pensamento, aquilo que chama mais a sua atenção, atrapalha nós ouvirmos a voz de Deus. Por causa da angústia de espírito e da dura servidão, eles não ouviram a Moisés. Angústia de espírito. O que você entende por angústia de espírito? Pode deixar a sua mente percorrer todas as informações que você tem a respeito de emoções, que vai desde a simples emoção de felicidade simples e notória até as emoções mais complexas do ser humano, que são raiva, ódio, amor, essa é a intensidade de cada uma delas. Será que é nosso momento pensarmos e refletirmos sobre isso? Será que quando o servo de Deus, que quando o pastor fala para você, quando o profeta de Deus fala para você, quando você lê textos como esse na palavra de Deus, a angústia de espírito não interfere a que você ouça a voz de Deus ou acredite no profeta de Deus, no servo de Deus que está te trazendo a palavra de Deus para abençoar a sua vida? E essa angústia de espírito aqui, ela pode permear desde a opressão que eles estavam sentindo, né, que era o serviço desgastante, até o desespero por estarem naquela situação e naquela vida por mais de 400 anos naquela situação. Então, é bastante salutar nós pensarmos e refletirmos sobre isso também, sobre o que tem interferido em nossos ouvidos, em ouvir a voz de Deus. E muitas vezes a dor, a tristeza, a raiva, a aflição, o não querer, o não ser satisfeito, as coisas não acontecerem do jeito que você gostaria, também pode ser incluído aqui nessa angústia de espírito, né? Vamos mais adiante um pouquinho, vamos direto agora ao capítulo 7, quando Moisés vai falar diretamente com Faraó. E nesse diálogo que existe, a gente vê uma grande briga, né? Uma grande discussão entre os dois, e principalmente no início do capítulo 7 é extremamente abençoador para a nossa vida. Primeiro eu queria no verso 1 destacar a posição de Moisés. Então disse o Senhor a Moisés: eis que te tenho posto por Deus sobre Faraó, e Arão teu irmão será o teu profeta. Olha a situação que nós temos aqui. Eis que eu te tenho posto como eu te tenho posto por Deus sobre Faraó. Ou seja, a palavra de Moisés era última, era final, era definitiva. E Arão seria o profeta representando Moisés diante de Faraó, né? Isso é tão extenso que eu não quero nem entrar nesse mérito aqui, dessa palavra, desse momento que Deus dá esse título a Moisés de uma maneira tão simples para nós aqui, né? E aí no verso 2, tu falarás tudo o que eu te mandar, e Arão, teu irmão, falará a Faraó que deixe ir os filhos de Israel da sua terra. Aí o verso 3 é aquele verso que nós já ouvimos muitas explicações a respeito, né? Eu, porém, endurecerei, e aqui é Deus que está falando, eu, porém, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas.
E aqui a gente precisa entender, de uma forma para que nós não entremos na discussão muito profunda nisso, né? Aqui a gente está falando de cegueira espiritual, tá, irmãos? E não uma ação de Deus de eliminar uma vida ou de impossibilitar que uma vida se arrependa, se converta e entenda Deus como o soberano, o único na face da terra, tá? Esse endurecer, a gente precisaria voltar lá no capítulo 3 de Êxodo para entendermos que Deus, por conhecer as atitudes e quem era Faraó, Deus já sabia de antemão, ou pela presciência dele, melhor assim a expressão, né, de que Faraó não deixaria o povo ir de nenhum jeito. Até porque, quando surge, ele esquece de que José tinha feito pela terra. José já era falecido, né? Ele já não existia mais na face da terra, mas esqueceu do que o povo tinha feito através da vida de José para o Egito também, senão o Egito teria se acabado como muitas outras nações, né? E aí o verso 4, olha só, Faraó, pois, não nos ouvirá. Entende o que significa isso? Lembra quando nós falamos sobre as personalidades, né? Às vezes, nós estamos tratando com pessoas que não querem nos ouvir. Não adianta falar que não vai ouvir. E aqui o sentido é o mesmo. Eu porei minha mão sobre o Egito e tirarei meus exércitos, meu povo, os filhos de Israel da terra do Egito, com grandes juízos. Julgamentos aqui, tá, irmãos? Por isso, mais adiante um pouco, a gente vê as pragas, né, sendo lançadas sobre o Egito para convencer ou fazer com que Faraó seja convencido para a saída do povo da terra do Egito. Versículo 13, outra vez, né, dureza de coração, porém o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha falado, né? E aqui a dureza desse coração de Faraó, pela cegueira espiritual que tinha, traz a esse momento, a esse caminhar na vida dele, né? E a partir do verso 14 do capítulo 7 começa as pragas, né? A primeira é a praga do sangue, né? Então disse o Senhor a Moisés, o coração de Faraó está endurecido, recusa deixar o povo, e aí ele vai determinar, né, no verso 15, assim diz o Senhor, verso 15, vai pela manhã a Faraó, eis que ele sairá às águas, põe-te em frente dele na beira do rio, e tomarás em tua mão a vara que se tornou em cobra. E lhe dirá, o Senhor Deus dos Hebreus me tem enviado a ti, deixa ir o meu povo, para que me sirva no deserto. Porém, eis que até agora não tens ouvido. Assim diz o Senhor, nisto saberás que eu sou o Senhor, eis que eu com esta vara que tenho em minha mão, ferirei as águas que estão no rio, e tornar-se-ão em sangue. E aí vem a primeira praga, tornando aí todas as águas do Egito em sangue. Todas as águas do Egito. Só as subterrâneas que não foram transformadas aí, ou mortificadas, né, para o sangue. Outra curiosidade aqui é que no verso 22 diz que os magos do Egito também fizeram o mesmo com os seus encantamentos, de modo que o coração do Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito, né? E 23, virou-se Faraó e foi para a sua casa, nem ainda nisto pôs seu coração. Não teve a mínima preocupação com o povo, né? A mínima preocupação com os seus liderados, né? Capítulo 8. As pragas das rãs. Capítulo 8 já começa aí, né?
no verso 1, Deus volta novamente a Faraó, Moisés, e assim diz o Senhor: deixa aí o meu povo para que me sirva. Verso 2, e se recusares deixá-lo ir, eis que ferirei com rãs todos os teus termos. E aí todos os teus termos, todo o território, né? Verso 3 diz que o rio criará rãs, que subirão e virão à tua casa, ao teu dormitório e sobre a tua cama, e às casas dos teus servos e sobre o teu povo, e aos teus fornos e às tuas amassadeiras. E aí era rã para tudo quanto é lado, para tudo quanto é direção. No verso 7, a gente vê que os magos fizeram o mesmo com seus encantamentos, e fizeram subir rãs sobre a terra do Egito. De novo, o coração de Faraó faz uma comparação, né? Daquilo que o homem também pode produzir, aquilo que o homem também pode fazer através dessa magia, desses encantamentos, né? Verso 15. Vendo, pois, Faraó que havia descanso, e tinha prometido, mas não cumpriu, né? Endureceu o seu coração e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Então, acontecia a praga, ele diria que liberava o povo, Moisés clamava a Deus, Deus retirava a praga, e ele voltava atrás na palavra dele, né? Que na verdade não tinha palavra. A partir do verso 16, a praga dos piolhos, né? Estende a tua vara, verso 16, Moisés, disse mais o Senhor a Moisés, dize a Arão, estende a tua vara e fere o pó da terra, para que se torne em piolhos por toda a terra do Egito. E assim aconteceu, né? E toda a terra do Egito, todo o animal, todo o ser humano ficou com a cabeça infestada de piolhos. Verso 18, e os magos fizeram também assim com os seus encantamentos para produzir piolhos, mas não puderam. E havia piolhos nos homens e no gado. Observaram aqui que agora já começa uma diferença, né? Fizeram os magos o mesmo com os seus encantamentos para produzir piolhos, mas não puderam. Depois a gente vai ter oportunidade de falar sobre essas pragas e essas diferenças, né? Por que alguns eles reproduzem, por que outros eles não reproduzem, né? Aquilo que é possível modificar elemento da composição química, né, da matéria, a possibilidade do homem reproduzir, e aqui a gente inclui a influência satânica nessa magia, né, essa magia negra, que o diabo reproduzindo aquilo que o próprio Cristo fez, aquilo que o homem pode fazer, e por isso ele se transforma em anjo de luz para enganar, se possível fosse, até os escolhidos, né? No 19, de novo, endurece o coração Faraó e não deixa eles irem, né? A partir do verso 20 vem a praga das moscas, né? E aí aqui já começa a surgir uma separação bem nítida dentro dos textos, que as moscas são colocadas no território egípcio, mas lá no verso 22 tem uma separação na terra de Gósen, que é onde o povo habitava, e que nela não haja enxame de moscas, para que saibas que eu sou o Senhor no meio dessa terra. Então, todos os outros lugares tinham, mas naquela região não tinha. Houve então uma distinção, uma separação entre o povo de Deus e o povo egípcio. Amanhã se fará esse sinal, e assim aconteceu, né? No dia seguinte aconteceu essa mudança e essa modificação. Bom, de novo, lá no capítulo 8, verso 32, Deus, deixando bem claro que ele estava lutando pelo seu povo, mas endureceu o Faraó ainda mais o seu coração. A atitude dele não era de reconhecimento da ação de Deus, né? No capítulo 9, aqui, nos versos 1 em diante, começa a praga das pestes nos animais. E aqui Deus fala, né, dessa doença, dessa enfermidade que vai acontecer nos animais, por causa dessa história de deixe e não deixe sair. Eis
que a mão do Senhor, por que alguns eles reproduzem, por que outros eles não reproduzem, né? Aquilo que é possível modificar elemento da composição química, né, da matéria, a possibilidade do homem reproduzir, e aqui a gente inclui a influência satânica nessa magia, né, essa magia negra, que o diabo reproduzindo aquilo que o próprio Cristo fez, aquilo que o homem pode fazer, e por isso ele se transforma em anjo de luz para enganar, se possível fosse, até os escolhidos, né? No 19, de novo, endurece o coração do Faraó e não deixa eles irem, né? A partir do verso 20 vem a praga das moscas, né? E aí aqui já começa a surgir uma separação bem nítida dentro dos textos, que as moscas são colocadas no território egípcio, mas lá no verso 22 tem uma separação na terra de Gósen, que é onde o povo habitava, e que nela não haja enxame de moscas, para que saibas que eu sou o Senhor no meio dessa terra. Então, todos os outros lugares tinham, mas naquela região não tinha. Houve então uma distinção, uma separação entre o povo de Deus e o povo egípcio. Amanhã se fará esse sinal. E assim aconteceu, né? No dia seguinte aconteceu essa mudança e essa modificação. Bom, de novo, lá no capítulo 8, verso 32, Deus, deixando bem claro que ele estava lutando pelo seu povo, mas endureceu o Faraó ainda mais o seu coração. A atitude dele não era de reconhecimento da ação de Deus, né? No capítulo 9, aqui, nos versos 1 em diante, começa a praga das pestes nos animais. E aqui Deus fala, né, dessa doença, dessa enfermidade que vai acontecer nos animais, por causa dessa história de deixe e não deixe sair. Eis que a mão do Senhor, Êxodo 9:3, será sobre o teu gado que está no campo, sobre os cavalos, sobre os jumentos, sobre os camelos, sobre os bois e sobre as ovelhas, com pestilência gravíssima. Uma peste gravíssima, né? Mesma situação no verso 7, endureceu o coração do Faraó mais uma vez, né, e se agravou. Verso 8, começa aí a praga das úlceras, né? Disse o Senhor a Moisés e Arão: tomai vossas mãos cheias de cinza do forno, e Moisés a espalhe para o céu diante dos olhos do Faraó. Isso ele fez na frente, né? E tornar-se-á em pó miúdo sobre toda a terra do Egito, e se tornará em sarna que arrebente em úlceras nos homens e no gado por toda a terra, tá? E assim se procedeu, né? Aqui no verso 11, mais uma vez, de maneira que os magos não podiam parar diante de Moisés por causa da sarna, porque havia sarna nos magos e em todos os egípcios. Tá? Faraó ainda não deixa, né? A sétima praga começa aí no verso 13 em diante, que é a praga da saraiva, né? Do fogo. Levanta cedo pela manhã e põe-te diante de Faraó, diz: deixa o meu povo ir. Verso 14, porque esta vez enviarei todas as minhas pragas sobre o teu coração e sobre os teus servos e sobre o teu povo, para que saibas que não há outro como eu em toda a terra. Porque agora tenho estendido a minha mão para te ferir a ti e ao teu povo com pestilência, e para que seja destruído da terra. Mas deveras para isso te mantive, para mostrar meu poder em ti e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Tu ainda te exaltas contra o meu povo para não deixar ir. Então, Faraó, por se achar Deus, estava nesse embate, né? Nesse confronto com o nosso Deus, com Deus, com o grande eu sou, tentando aí fazer com que ele sobrepujasse, né, a Deus de Israel.
Ao verso 21, mas aquele que não tinha considerado a palavra do Senhor, deixou os seus servos e o seu gado no campo. Começou então aqui uma questão de obediência, começou-se a se levar em conta. Observe que aqueles que não tinham considerado a palavra do Senhor, que tinham alguma dúvida, que aquilo que Deus está falando eu não sei se realmente o é, mas aqui Deus está tratando de como é, né? E aqui vem a Saraiva, né? No verso 22, então disse o Senhor a Moisés, estende a tua mão para o céu, e haverá Saraiva em toda a terra do Egito, sobre os homens e sobre o gado, e sobre toda a erva do campo no Egito. E aqui, essa Saraiva é misturada com fogo, né? Misturada com fogo para destruição. No verso 27, Faraó chama Moisés, esta vez pequei, o Senhor é justo, mas eu e o meu povo ímpios. E aqui ele começa a pedir, no verso 28, orai ao Senhor, pois que basta, para que não haja mais trovões de Deus nem Saraiva, e eu vos deixarei ir, e não ficareis mais aqui. Moisés duvida disso, olha, você está brincando comigo, né? Não, pode ir que agora é de verdade, vou deixar vocês irem. Mas, de novo, depois que lá no verso 34, se não me falha a memória, Faraó vendo que tinha cessado a chuva, o verso 34, vendo Faraó que cessou a chuva e a saraiva e os trovões, pecou ainda mais e endureceu o seu coração, ele e os seus servos, e assim não deixa ir o povo novamente, né? O capítulo 10 começa a 8ª praga, que é a praga dos gafanhotos. Verso 1, depois disso o Senhor a Moisés, vai a Faraó, porque tenho endurecido o seu coração e o coração de seus servos, para fazer estes meus sinais no meio deles. Tá? E para que contes aos ouvidos de teus filhos e dos filhos de teus filhos as coisas que fiz no Egito. E aqui registrado tudo isso, né, como sinais dados do poder de Deus sobre quem quer, quando Ele quer, do jeito que Ele quer. Tá? No verso 4, a recusa, né, dizendo que deixou de ir o meu povo, eis que trarei amanhã gafanhotos aos teus termos, e veio tamanha nuvem de gafanhotos que cobriram toda a terra, que se escureceu o dia, né? E comiam tudo, né? Verso 13, isso aí. Então estendeu Moisés sua vara sobre a terra do Egito, e o Senhor trouxe sobre a terra um vento oriental todo aquele dia e toda aquela noite. E aconteceu que pela manhã o vento oriental trouxe os gafanhotos. Né? E aí, verso 14, vieram os gafanhotos sobre a terra do Egito e assentaram-se sobre todos os termos do Egito. Tão numerosos foram que antes destes nunca houve tais gafanhotos, nem depois deles haverá. Verso 15 ainda ratifica isso mais ainda, né? Porque cobriram a face de toda a terra, de modo que a terra se escureceu, e comeram toda a erva da terra, e todo o fruto das árvores que deixara a saraiva. E não ficou verde algum nas árvores, nem na erva do campo, em toda a terra do Egito. Né? E aí, de novo, o Faraó, no verso 16, diz que vai deixar o povo sair, né? Pede que para que Moisés peça perdão a Deus e que ele vai deixar. Moisés faz assim, mas, de novo, o Faraó endurece o seu coração. Né? O verso 21 em diante, vem a 9ª praga, que é a praga das trevas. Né? Disse o Senhor a Moisés, estende a tua mão para o céu, e virão trevas sobre a terra do Egito, trevas que se apalpem. A densidade das trevas, o ar ficaria a sensação de densidade tão grande que se poderia apalpar, né? Daria aquela sensação de estar podendo tocar nas trevas.
não viu um ao outro, e ninguém se levantou do seu lugar por 13 dias. Mas todos os filhos de Israel tinham luz em suas habitações, né? E aí, de novo, Deus guardando e resguardando o seu povo, né? Mais o que aqui? Aqui agora, eu acho que só o capítulo 11, né? Para a gente falar sobre a última praga, a praga mais terrível, né? Que nós podemos falar, que é a praga sobre os primogênitos, né? Sobre os primogênitos, né? O verso 1, e o Senhor disse a Moisés, ainda uma praga trareis sobre Faraó e sobre o Egito. Depois vos deixará ir daqui, e quando vos deixar ir totalmente, a toda pressa vos lançará daqui. Fala agora aos ouvidos do povo que cada homem peça ao seu vizinho e cada mulher à sua vizinha joias de prata e joias de ouro. Isso aos egípcios, né? E o Senhor deu ao povo graça aos olhos dos egípcios. Também o homem Moisés era muito grande na terra do Egito, aos olhos do servo de Faraó e aos olhos do povo. As pessoas gostavam, até um certo ponto, né, de Moisés, e ele tinha... era agradável, né? Algumas pessoas gostavam de Moisés. O verso 4 disse mais Moisés, assim o Senhor tem dito, à meia-noite eu sairei pelo Egito, e todo primogênito na terra do Egito morrerá, desde o primogênito de Faraó, que haveria de assentar-se sobre o seu trono, até o primogênito da serva que está detrás da mó, e todo o primogênito dos animais. Tá? E a ação de Deus é com essa praga de acabar com os primogênitos para que o coração de Faraó se dê por vencido, né? Às vezes nós nos preocupamos exatamente nessa batalha, ou às vezes queremos lutar no val do Jaboque com o Senhor, né? Nós devemos pensar mais do que uma vez, né? Para que nós tenhamos condições de estarmos atentos ao que Deus quer para a nossa vida, para que nós não queiramos ir de encontro à vontade de Deus para a nossa vida. O verso 6 diz que haverá grande clamor em toda a terra do Egito, como nunca houve semelhante e nunca haverá. E aí acontece essa preparação do povo de Israel, né? Que aí no verso 7, mas entre todos os filhos de Israel, nem mesmo um cão moverá a sua língua, desde os homens até os animais, para que saibais que o Senhor fez diferença entre os egípcios e os israelitas. Então todos estes teus servos descerão a mim e se inclinarão diante de mim, dizendo, sai tu e todo o teu povo que te segue às pisadas, e depois eu sairei. E saiu da presença de Faraó, ardendo em ira. E desapareçam da minha frente, sumam daqui, vão embora dessa terra, né? E aí o capítulo 12, a preparação, né? A fechar a Páscoa, que só para a gente rapidinho, só fechar, né? Que aí o irmão conhece muito bem esse momento em que é feita a preparação para ungir os umbrais da porta, né? E esses umbrais da porta ungidos, para que o anjo da morte não estivesse levando os filhos primogênitos de Israel. Então, havia toda uma preparação, 10 dias, versículo 3, falar em toda a congregação de Israel, dizendo, aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. Se a família fosse pequena demais e o cordeiro grande, eles poderiam dividir ou trazer, né, o vizinho para comer junto com eles. Tá? Verso 6, e o guardareis até o 14º dia desse mês,
e todo o ajuntamento da congregação de Israel os sacrificará à tarde, nesse 14º mês, nesse 14º dia do mês. Esse mês era o Abib, que se tornou o primeiro mês entre março e abril nosso, que se tornou o primeiro mês para o povo de Israel, o povo hebreu. Verso 7, começa aí o ensino, tomarão do sangue, pô-lo-ão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães ázimos, com ervas amargosas a comerão. Não comereis dele cru, nem cozido em água, senão assado no fogo, e sua cabeça com os pés, e com a sua fressura. Mais o que? 13. O 12, Aí eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e em todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. O verso 13, e aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes, vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. E aí, esse livramento do Senhor, nos fazendo, no verso 14, uma recomendação. E esse dia vos será por memória, e celebrá-los eis por festa ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Essa pechá, essa Páscoa, esse passar por cima, pechá, em que há o livramento do Senhor por causa do sangue derramado, do que foi levado diante do Senhor. Tá? Bom, eu acho que a gente pode, infelizmente nós não temos o tempo hábil, mas que dá para a gente poder imaginar e sentir como os irmãos estão passando esses momentos, e na plena certeza de que o Senhor é aquele que nos livra, aquele que nos guarda, independente da praga, independente das pragas que existem. O livramento para nós, povo de Deus, está no sangue de Cristo Jesus, derramado ali na cruz como expiação para livramento, para a redenção das nossas vidas. Então, nós não precisamos temer aquilo que mata o corpo. Nós precisamos temer e nos preocuparmos com aquilo que pode matar a alma, e assim deve ser a nossa preocupação. Amém? Deus abençoe grandiosamente a sua vida, e como sempre, a gente não consegue percorrer todos os versículos lidos, mas que os irmãos, tendo dúvida, os irmãos podem mandar aí nos comentários, e faça aí nos comentários. Não esqueça de dar nos comentários aí a sua pergunta, se você as tiver, para que a gente possa ajudar e ser ajudado também, e aprender um pouquinho mais com os irmãos. Tá joia? Deus abençoe grandiosamente. Feche os teus olhos, vamos orar. Grandioso Deus, eterno Pai, agradecidos somos porque o Senhor é fiel e tem sido sempre fiel, mesmo nos nossos momentos de infidelidade. Nós tenhamos, no nosso viver diário, a nossa certeza de que o Senhor tem cuidado de nós. Assim como o Senhor proveu livramento na vida do teu povo, na terra do Egito, nós temos também a plena certeza de que o Senhor também nos dá livramento nos dias de hoje. Que nós tenhamos a condição de estarmos sempre atentos ao teu querer e ao teu mover sobre a nossa vida. É a oração que eu faço, clamando as tuas bênçãos sobre a vida dos teus servos e do teu povo sobre a face da terra. Livra-nos do homem mau e do homem perverso, em nome de Jesus Cristo. Livra-nos da cilada de Satanás contra as nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus possa abençoar grandiosamente a sua vida, e que Deus possa
fazer infinitamente mais sobre a tua vida. Amém? Como posso agradecer?